Olá, estrategista! Seja bem-vindo ao curso Multimídia de Gastroenterologia do Estratégia Med. Meu nome é Hélio Castro, eu faço parte do time de Gastroenterologia ao lado da professora Isabela Parente. Tá? É um prazer enorme dar esse curso para vocês, porque a prova de multimídia ela é cada vez mais uma realidade. Algumas instituições estão substituindo a prova prática pela prova de imagens. E não é só isso. Além da gente te treinar o teu olhar para uma prova multimídia, a gente também treina o teu olhar para uma questão numa prova discursiva, numa prova de múltipla escolha, que pode cair lá uma questão de imagem e você está preparado para entender, interpretar. Isso é muito importante e pode ser o grande diferencial na tua prova. Então a gente fica feliz de estar fazendo esse curso porque isso está complementando o teu estudo, está complementando a ferramenta que você precisa para poder estar cada vez mais treinado, cada vez mais preparado para uma prova de qualquer tipo, de qualquer natureza, tá certo? E eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre algumas coisas específicas de imagem em gastroenterologia, tá certo? Então eu quero te dar atenção para duas coisas aí. A primeira delas é a seguinte: este é um curso de imagens, não de teoria. Tá? Então não espere que eu vá ficar tecendo comentários acerca da fisiopatologia, do tratamento. Não é esse o objetivo aqui. Então nosso objetivo é treinar o teu olhar. É você identificar o diagnóstico de determinadas patologias basicamente através da imagem. Então a imagem é ver e treinar o olhar. Teoria, eu tenho aula de teoria. Então, todas as alterações das doenças que a gente vai conversar aqui hoje, se você for lá na parte teórica, tem aula sobre isso, tem livro digital sobre isso, tem um monte de questões sobre isso, tem revisões sobre isso, então a gente não vai perder tempo explicando fisiopatologia, a não ser que tenha alguma coisa da fisiopatologia que ajude no esclarecimento da imagem, mas é exceção. A maioria aqui eu vou explicar a imagem e vou te ajudar a reconhecer imagens importantes que tem grande chance de cair em alguma prova que você vai fazer, beleza? E eu tenho também uma segunda coisa para te chamar a atenção. Atenção número 2, imagens radiológicas tem uma aula própria, então o professor Joshua ele fez uma aula de radiologia, de imagens radiológicas. Então, eu sei que muitas questões de gastroenterologia têm imagem radiológica, com esofagograma baritado, certo? Então, tem várias, tomografia, radiografia, mas isso aí vai ficar para o professor Joshua na aula de radiologia. Então, ele vai resumir, vai trazer para você tudo aquilo que é de radiologia de importância para a prova de residência, incluindo gastro e todas as outras especialidades, cirurgia, enfim, e vai te dar essa aula lá, tá bom? Então a nossa aula hoje sobrou o que para gastroenterologia? Olha, sobrou muita coisa, muita coisa. Os exames endoscópicos, endoscopia digestiva alta e colonoscopia, que estão caindo cada vez mais na prova, tá? Eu não esperava que tivesse tanta questão com imagem de endoscopia e colono, porque isso é muito voltado para a prova de título de gastroenterologia, prova de título do endoscopista, até prova para R3. Só que na prova de R1 eles estão cobrando cada vez mais isso do aluno. Então esse curso que a gente está fazendo de multimídia tornou-se fundamental e obrigatório, tá? E por último, vou falar um pouquinho menos, que também não precisa entrar muito em detalhe, sobre manometria. Mas vamos lá, eu não vou te dar aula de critérios de manometria para todas as doenças motoras do esôfago. Para isso tem aula teórica. Eu vou te mostrar um traçado de manometria para você reconhecer, porque se cai uma questão de manometria, você pode não saber nem identificar. Você fala, poxa, que exame é esse que eu nunca vi? Tá? Então eu vou te ensinar a reconhecer o traçado de uma manometria normal e as principais doenças, distúrbios motores que podem aparecer na tua prova para você olhar e dizer, opa, isso aqui é uma doença X ou Y, tá bom? Isso vai ser dividido, então eu vou dar uma aula só dos exames de endoscopia, das imagens de endoscopia, uma aula só das imagens de colono e uma terceira aula só com o traçado da manometria. Agora você vai assistir a aula de endoscopia digestiva alta. Todas as imagens de patologias importantes que podem cair numa EDA, beleza? E, obviamente, a gente divide isso em estômago, esôfago, tá? Estômago, esôfago. E o esôfago é o primeiro deles, então eu vou começar falando sobre algumas coisas importantes aí do esôfago. E a gente vai incluir doença do refluxo,
hemorragia digestiva alta, algumas alterações estruturais e outras esofagites diferentes da doença do refluxo que podem aparecer lá na tua prova. Só que eu não vou te dar mole não, eu não vou começar dizendo, olha, vamos começar agora a falar de doença do refluxo. Eu vou colocar a imagem para você ver se você reconheceria aquela imagem e depois eu entro para te explicar melhor como você enquadraria essa imagem, que tipo de informação é esperado que você olhe aquela imagem, reconheça para matar um diagnóstico na hora da prova. Show de bola? Então assim, falando rapidamente aqui, já que a gente vai começar com as imagens do esôfago. O esôfago, pessoal, é um tubo. Então você não vai ter dificuldade para reconhecer um tubo fechado, róseo, lá, que pode ser o esôfago. Mas é importante você reconhecer essa região aqui, que é o esôfago distal, a região da transição esôfago-gástrica. Então, se você olha uma imagem como essa, vê essa mucosa de cor rósea, tá? E depois essa mucosa de cor mais alaranjada, praticamente com um traço aqui separando essas duas, ó. Se você pegar uma caneta, igual eu estou fazendo, você consegue delimitar onde acaba uma área mais branquinha e onde começa uma área mais alaranjada, cor salmão. Essa região de interesse é a região da junção esôfago-gástrica. Então, muitas das doenças, das patologias e das imagens de endoscopia digestiva alta referentes ao esôfago vão ser nessa região. Então, é importante você identificar que trata-se da JEG, junção esôfago-gástrica, ou então JEC, muita gente chama de JEC, que é junção escamo-colunar, ou até TEG, transição esôfago-gástrica. Tudo isso está se referindo a essa mesma região. Aqui podem ter tumores, pode ter esofagite, pode ter esôfago de Barrett, pode ter varizes de esôfago, pode ter hérnia de hiato, pode ter anel de Chatzky. Então, é uma área de grande interesse. É importante treinar o olhar para cá e dizer, opa, eu estou na área de transição esôfago-gástrica, tá bom? Vou deixar mais um pouco aí para você olhar, porque agora a gente vai entrar em algumas doenças especificamente. E eu já vou começar por uma doença nessa localização. Vou te dar um mole, já vou falar do que se trata. A gente vai falar sobre a esofagite. Então, dentro da doença do refluxo gastroesofágico, um primeiro tema que tem grande chance de cair para você pela prevalência, a doença do refluxo é uma das doenças mais comuns da gastroenterologia. É uma das imagens que o clínico, quando chega lá no consultório, o paciente chega para ele com um laudo, porque o clínico trata a doença do refluxo. O clínico, na maioria das vezes. Então, você tem que saber olhar para um laudo de endoscopia e reconhecer se é uma esofagite grave, se é uma esofagite acentuada. Será que é uma esofagite ou é outra coisa? Então, a gente consegue olhar para isso e identificar, mesmo não sendo especialista. Então, vou voltar aqui. Eu trouxe essa imagem para você da área de transição esôfago-gástrica. Já vou te dar uma dica. Não existe esofagite nessa imagem. Agora, eu vou passar para uma imagem de esofagite. Dá uma olhada aqui. Então você percebe, olhando a imagem anterior que eu acabei de te mostrar, que está diferente. Tem alguma coisa aí que não está igual, tá? Mas, só de olhar para essa imagem, vamos fazer de conta que você está numa prova multimídia. Você saberia reconhecer que isso é uma esofagite? E mais ainda, classificar que grau de esofagite é esse? Vamos lá. Então primeiro eu vou tentar te ensinar o que você está vendo de diferente na imagem. Você está percebendo aqui áreas que eu estou circulando com o meu pincel, onde você tem alterações. E essas alterações, parece que alguém chegou ali e tirou uma parte do tecido. Parece que há uma solução de continuidade, que eu passei uma faca e raspei, e você está vendo por baixo, como se tivesse, entre parênteses, em carne viva. Isso é uma imagem típica de esofagite. E é uma imagem borrada, não é uma imagem tão bem delimitada. Deixa eu abrir de novo lá para você, porque isso é importante. Então, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui para o lado. Eu estou fazendo isso, estou colorindo. Tá vendo? Olha só, vou fazer aqui do lado. Vê se não está parecido. Então, ele tem uma margem meio borrada. Não é bem delimitada, não é uma linhazinha fina que eu estou fazendo. Ó, ela é borrada, ó. Isso é uma esofagite. É uma solução de continuidade mal delimitada. Parece que eu descasquei o tecido. Então, se você olha para aquela área, reconhece, opa, aqui é a área de junção esôfago-gástrica. Mas eu não estou nem conseguindo delimitar bem onde termina e onde começa, porque está cheio de uma coisa meio borrada aí, que eu não sei direito o que é. Eu te digo, é a
esofagite. Então, identifique uma esofagite. Em relação à classificação dela, a gente usa, a principal classificação é a classificação de Los Angeles. Existem outras, tá bom? Mas essa é a mais utilizada e as outras estão sendo até meio abandonadas aí recentemente. Los Angeles classifica a esofagite entre o grau A até o grau D. Então é um grau crescente, vai piorando conforme sai do A para o D. Certo? Grau A, pessoal, são erosões, são feridas menores do que 5 milímetros. E geralmente essas feridas aí, elas não são confluentes. Então você vê aqui, ó, tem uma ferida de 3 milímetros, outra ferida de 2 milímetros, tá? Elas são menores do que 5 milímetros e não são confluentes. O que é confluente? É quando uma ferida se junta com a outra, ela faz isso aqui, ó, e não é o caso. Grau B são feridas maiores, elas têm mais de 5 milímetros, tem 6, 7, tem 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? Embora sejam maiores, elas continuam não sendo confluentes. A partir do grau C, não me importa qual é o tamanho da ferida, mas ela passa a ter confluência. Então dá uma olhada aqui, as feridas são confluentes, elas juntam uma com a outra, juntam uma prega com a outra, tá? E no grau D, essas feridas, elas praticamente dão uma volta no esôfago inteiro. No grau C, elas vão até 75% da circunferência. No grau D, é mais de 75% da circunferência do esôfago confluída por erosão, tá bom? Então aqui um exemplo de esofagite grau A, tá? Então aqui eu tenho uma ferida triangular, aqui eu tenho outra ferida triangular. Perceba que elas não fazem confluência, elas não unem uma na outra, tá? Elas são independentes e têm menos de 5 milímetros. Isso é uma esofagite grau A. Se eu for para esofagite grau B, as feridas são maiores, tá? Essa aqui está no limite, pessoal, está no limite entre um grau A e o grau B. Já passou por pouco. Eu te garanto que essa aqui, ó, que eu estou colorindo, tem mais de 5 milímetros, mas talvez essa aqui não tenha. Então eu estou com uma esofagite ali que já está no grau B. Essa aqui não tem dúvida que é grau B, ó. Feridas grandes, feridas compridas, né? Tem umas aí que podem ter já mais de 1 centímetro. Então você olha para uma imagem dessa, tem que identificar que é esofagite. E perceba, assim como eu fiz no outro desenho, parece que eu estou colorindo, ó, ela é borrada. Parece que eu pintei isso aí com um pincel borrado. Ela não é bem delimitada, não é uma linhazinha firme, tá? É um borrão, como se eu tivesse descascado a mucosa. Quando eu vou para o grau C, então eu passo a ter confluência. Perceba aqui que essas erosões, elas estão todas juntas, ó, não é uma erosão separada. Essas aqui estão confluídas. Eu tenho essa área que está polpada, que não tem ferida, e essa área que não está polpada. Mas eu posso dizer que 50%, pelo menos, da circunferência está acometido aí por lesão. Então, esofagite grau C. E para finalizar, esofagite grau D de dado. Esofagite grau D é quando eu tenho, olha aqui, ó, eu tenho mais de 75% da circunferência do esôfago confluída por lesão. Tudo isso aqui é lesão, tá? Então, e perceba, ela junta um lado com a outra, uma prega com a outra aqui está junta, uma prega com a outra aqui está junta, aqui também mais de 75%. E essa aqui, 100%. Essa é mais grave, esofagite gravíssima, já está até com um pouco de estenose lá, tá? Então, a esofagite, é importante você identificar uma imagem e falar, isso é uma esofagite. Então, uma doença do refluxo complicada com esofagite. Até 25% dos pacientes com refluxo podem ter esofagite. Pode ser que a questão te peça para classificar, tá? Se pedir, você já sabe. Mas a minha aposta é que, no máximo, é para você entender se é uma esofagite grave, como essa aqui que está, ou se é uma esofagite leve. Mas agora você já consegue olhar e dizer que é uma esofagite, tá? Agora eu vou começar a te desafiar. Você viu aqui essa imagem. Qual é o grau dessa esofagite? Qual seria? Você saberia reconhecer? Agora eu vou voltar à pergunta de outra forma. Você acha que isso aí que você está vendo é uma esofagite? Pensa rápido que agora eu já vou te dar a resposta. A resposta é não. Isso não é uma esofagite. Qual é a grande diferença aqui? Primeiro, é que o epitélio, ele não parece que foi retirado do lugar. Parece que ele foi substituído. Que agora a gente tem um epitélio diferente convivendo naquela área branquinha ali do esôfago. E outra coisa fundamental, eu consigo delimitar claramente essas projeções. Olha aqui, ó. Se eu botar uma caneta
parece que está bem delimitado. É diferente, lembra que a esofagite era um borrão? Era um negócio assim, ó, que eu não tinha um limite preciso, era meio borrado. Aqui não. Aqui eu consigo ver exatamente onde acaba um epitélio e onde começa o outro. É como se o estômago estivesse invadindo para cima o esôfago. Como é que é o nome disso, pessoal? Esôfago de Barrett. Isso é esôfago de Barrett. Essa alteração eu quero muito que você grave. Por quê? Porque eu aposto que isso pode cair em alguma prova multimídia ou prova escrita que você for fazer. De você olhar e ter que dar um diagnóstico. Porque o Barrett está caindo cada vez mais, está virando estrela de prova de residência, está virando popstar, tá bom? Então dá uma olhada aqui, eu vou até te mostrar uma questão que caiu sobre isso. E quando a gente vai ver Barrett, é isso aqui, ó. Eu começo a ter, isso aqui seria o normal, tá? O esôfago, aquela cor mais clarinha, aquela cor mais rosa clara, e aí eu começo a ter uma cor mais alaranjada, mais salmão, tanto com projeções digitiformes, quanto com uma invasão circunferencial arredondada. E eu consigo pegar uma linha, uma caneta e delimitar bem onde começa e onde acaba o tecido do Barrett e o tecido do esôfago, tá bom? Vou te dar outro exemplo aqui de uma foto real, olha aqui, outro paciente com esôfago de Barrett, tá? Outro paciente com esôfago de Barrett. Então eu consigo pegar uma caneta e delimitar exatamente onde está o Barrett e onde está o tecido do esôfago. E onde tem Barrett, pessoal, é um epitélio glandular. Lembre-se, o ácido subiu, começou a irritar a mucosa do esôfago, aquela região do esôfago distal, próximo do estômago, a gente está falando da transição esôfago-gástrica, começa a se transformar, começa a nascer glândulas. E as glândulas têm essa característica endoscópica, são esse tecido rosa, tá? Um tecido rugoso, um tecido meio viloso, meio tubular, tá? Não é lisinho igual, olha, aqui é o esôfago, onde eu coloquei a estrela, vou apagar a estrela. Quando você olha para a projeção, você vê um tecido meio rugoso, tá certo? Substituindo. Agora olha um Barrett aqui, ó, circunferencial. Como eu te falei, se você pegar a caneta, você consegue delimitar exatamente a área onde tem o Barrett, tá? Aqui para cima, essa parte branca é o esôfago normal e toda essa parte aqui que eu estou delimitando para baixo, de cor rosa e de cor salmão, é a área do esôfago de Barrett. Esse aqui é um esôfago de Barrett mais circunferencial, não é tão digitiforme, tá bom? Você, professor, isso vai aparecer na minha prova? Sério que eu vou ter que gravar isso? Dá uma olhada aqui, questão da USP de 2015. Uma questão que dava um casinho clínico e apresentava essa imagem endoscópica, a questão foi até colorida. Olha o que você está vendo. Você tem uma área aqui, ó, vou começar a desenhar com a minha caneta, uma projeção digitiforme que invade o esôfago. Aqui onde eu coloquei a estrela é um esôfago normal e lá uma projeção digitiforme. Essa área de Barrett eu tenho que biopsiar, tá? Então, USP 2015, caiu uma imagem que obrigava o aluno a reconhecer um esôfago de Barrett. Beleza? Mas tem outra coisa também que eu quero que você memorize visualmente quando a gente fala sobre esôfago de Barrett, que é a imagem histológica. Você fala, poxa, não é possível que eu vou ter que saber isso. Eu não quero que você saiba em detalhe, não. A única coisa que eu quero que você reconheça é o que é um epitélio escamoso e o que é um epitélio glandular com células caliciformes. Então, olha só, aqui à tua esquerda é como deveria ser o esôfago. Células achatadas, pavimentadas, tá certo? Não tem glândula, é uma célula em cima da outra. A célula é assim, pessoal, ó. Ela é desse jeito aqui, ó, bem arredondadinha, bem achatadinha, tá? E ela tá uma em cima da outra. E aqui, à sua direita, você tem células glandulares. Um monte de célulazinha que lá dentro tá cheio, tá vendo? Aquele citoplasma ali todo encharcado, célula caliciforme. Isso é glândula. Tá bom? Então, se você começar no mesmo tecido, na mesma peça, vem uma parte parecida com essa, misturada com uma parte parecida com essa, e o examinador falou que essa biópsia foi do esôfago, não tenha dúvida que você está diante do esôfago de Barrett. Por exemplo, essa lâmina aqui. Então, você está vendo desse lado aqui de cima um epitélio escamoso e aqui embaixo tudo glândula, tá? E ele fala para você, olha, eu fiz uma biópsia do esôfago e veio assim, num paciente com azia, regurgitação. Aí você fala, opa, esôfago de Barrett. Mais uma vez, o aluno desconfiado que está assistindo essa aula fala, não é possível, isso não vai cair na minha prova. Olha essa questão aqui, uma prova discursiva da Federal do Mato Grosso de 2011. Foi exatamente isso.
Paciente com queimação, regurgitação de longa data, fez uma endoscopia, biopsiou uma área que veio essa imagem, tá? Então você vê lá uma imagem onde tem glândula. Aqui eu nem estou vendo epitélio escamoso, eu estou vendo glândula, mas ele está dizendo para mim que ele biopsiou no esôfago. Tinha que ter glândula no esôfago? É esperado ter glândula no esôfago? Não. Então, se você está vendo glândula no esôfago, você está diante de um esôfago de Barrett, tá? Então, pode ser uma imagem endoscópica ou pode aparecer isso aí para você, uma imagem de histopatológico, uma imagem de biópsia para você reconhecer. Então, saber encontrar uma glândula, tá vendo aqui essas bolinhas aqui que você está vendo, ó? Isso aqui é típico de glândula, tá? Então, você tem lá a área secretória da glândula. Decorou isso daí, tem grande chance de você acertar essa questão. Show de bola? Agora eu quero mudar de assunto com você. Vamos mudar radicalmente de assunto. Vamos sair de doença do refluxo e eu quero que você grave outra imagem importante, tá? Você chegou lá numa prova multimídia, está sentado, olhando para a cara do examinador e ele joga essa pergunta para você na tela. Paciente com hematêmese, fez uma endoscopia e viu essa imagem abaixo. E você tem que dizer apenas qual é o diagnóstico. Você saberia reconhecer? Já olhou? Já entendeu? Tá? Tá fácil, né? Não tá difícil não. Mas, como é um curso multimídia de gastro, eu preciso que você olhe para isso e nem leve 3 segundos para chegar à conclusão de que nós estamos diante de varizes de esôfago. Varizes de esôfago, ou seja, vasos dilatados, calibrosos, de cor cianótica e nesse caso aí tá banhado de sangue. Por quê? Porque provavelmente a gente é uma endoscopia, provavelmente não, essa endoscopia foi eu que fiz. Então era uma endoscopia de um paciente com algumas horas de hematêmese. Já tinha feito tudo que tinha que fazer para estabilização hemodinâmica, durante a endoscopia voltou a sangrar durante o exame. E aí a gente tinha essa imagem de vasos calibrosos, com sinais da cor vermelha, olha aqui, ó, sinais da cor vermelha e sangue banhando. Então, se aparece isso, você já sabe que a causa da hematêmese não é malorivais, a causa da hematêmese não é... Até porque malorivais dificilmente vai aparecer uma questão para você com uma imagem de malorivais, tá? Mas uma imagem de varizes é possível, tá bom? Então, pessoal, é isso aqui, ó. São vasos calibrosos, tortuosos, geralmente de uma cor mais cianótica. Eles podem ter esses fenômenos aqui, ó, sinais da cor vermelha, como se fossem umas manchinhas aqui em cima aparecendo, mostrando que são vasos na iminência de se romper, certo? Então, você tem que saber identificar isso, tá? Assim como ter essa imagem na cabeça de um vaso no esôfago sangrando, né? Você tem aí um jato de sangue saindo de dentro do vaso, saindo de dentro de uma variz de esôfago, certo? E outra coisa importante, além de ver isso, é entender o tratamento, né? Então, quando a gente está diante de uma variz de esôfago, você sabe que o tratamento ele pode ser a escleroterapia, quando eu introduzo uma agulha, ou a ligadura elástica endoscópica, tá? Então, eventualmente, pode ser que apareça uma imagem para você para dizer o seguinte: que procedimento é esse? O que está sendo feito? Que tratamento está sendo instituído? E muitas vezes o aluno nunca viu aquilo e vai olhar e fala, pô, não faço a menor ideia. Então, eu quero que você se lembre que o tratamento de escolha é a ligadura elástica endoscópica. Então, essa foto, inclusive, é do mesmo exame. À tua esquerda, você está vendo as varizes sangrando e na tua direita, você está vendo uma ligadura elástica, tá? Esse halo aqui, parecendo um anel ao redor, é porque a gente usa um cap para ajudar a aspiração da variz. Entende aqui comigo o que está acontecendo ali. Eu entro com o aparelho, encosto na variz e aspiro aquela variz. Então, a variz, ela entra para dentro do aparelho e eu disparo um elástico depois aqui e garroteio aquela variz. Então, é como se ela fosse enforcada, tá certo? E a imagem que você está vendo é justamente essa, tá? Aqui está um cordão varicoso e olha aqui o elástico, ó, esse branquinho aqui na base do cordão, isso é um elástico. Essa variz, ela vai secar e vai cair em 2 a 3 dias. E com isso, aquele vaso vai surgir uma cicatriz, uma fibrose no lugar. Show de bola, pessoal? Então essa imagem aí é exclusivamente para você memorizar e já ter visto a imagem de uma ligadura elástica antes de uma prova te surpreender lá, tá bom? Vamos mudar novamente de assunto. Você está lembrado daquela primeira imagem que eu coloquei no início da aula, que eu usei essa imagem justamente para você memorizar o que é a transição esôfago-gástrica? Eu te mostrei, falei, olha, aqui
é para você ver onde é o esôfago, que é essa parte aqui, e onde é o estômago, que é essa parte aqui de baixo, tá? No estômago tem pregas, tá vendo aqui uma prega, ó? A gente está vendo pregas, né? Então você está vendo a prega do esôfago subindo. E agora eu vou te dar uma notícia. Aquela imagem não era uma imagem normal. Existe aqui uma alteração estrutural que também pode cair em prova. Que alteração é essa? Uma hérnia de hiato por deslizamento. Hérnia de hiato tipo 1, que é a mais comum, a mais provável de cair na tua prova. O que é a hérnia de hiato? Eu tenho um alargamento do hiato diafragmático, certo? Daquele buraco que tem dentro do diafragma por onde passa o esôfago. E com isso, eu tenho a subida do estômago do fundo gástrico lá na direção do tórax. E a minha linha de junção esôfago-gástrica sobe, sai do lugar. Isso é a hérnia do tipo 1. E professor, se eu explicando eu não entendi, então eu vou colocar uma imagem para você. Dá uma olhada aqui. Olha só, isso aqui são os pilares diafragmáticos, onde eu estou pintando de vermelho. Esses pilares, eles estão mais afastados e o fundo gástrico subiu, ele foi aqui para cima. A minha linha de junção esôfago-gástrica, que é essa aqui, essa é a junção esôfago-gástrica, JEG, a JEG, tá? Ela deveria estar aqui onde eu estou colorindo, ó. Ela tem que coincidir com o pinçamento diafragmático. Ao invés disso, ela subiu, ela herniou, ela deslizou para cima, tá? E é exatamente isso que você está vendo na imagem da endoscopia. Presta atenção numa coisa. Aqui onde eu estou desenhando, olha só a minha caneta. Isso é a junção esôfago-gástrica, que é exatamente essa linha aqui. Junção esôfago-gástrica, tá? E onde é que é o pinçamento diafragmático, o local onde encosta o diafragma? É aqui onde eu estou colorindo. Ó. Aquela região ali embaixo onde está mais estreito. E isso é isso aqui, tá? E o que é essa distância entre essa parte que eu estou colorindo até a junção esôfago-gástrica? É a hérnia, é o saco herniário. Então, essa região aqui é justamente a hérnia de hiato, tá? O que a gente está vendo é justamente essa parte aqui. Uma parte onde a linha de junção esôfago-gástrica... Qual é a linha de junção? É essa que eu estou desenhando. E onde é que está o pinçamento diafragmático? Lá embaixo, naquele buraco escuro. Então, tudo isso aqui que eu estou colorindo para você é a hérnia, tá? Que é essa região aqui. Então, a gente tem uma hérnia em torno de uns 2 centímetros. Quando você vê, então, a linha de junção esôfago-gástrica longe do pinçamento diafragmático, isso é uma hérnia de hiato, tá? É importante reconhecer essa estrutura, essa alteração, olhando para uma endoscopia, tá? Mas tem uma outra alteração que pode acontecer próximo de uma hérnia de hiato, que essa tem chance pra caramba de cair na tua prova. Qual é? Olha para essa imagem agora e olha para essa a seguir. Tum, mudei de imagem. Vou voltar de novo e vou seguir. O que tem de diferente nessa imagem? Onde deveria ter uma linha da junção esôfago-gástrica, que é aqui onde eu estou desenhando, você tem um anel. Você tem um anel fibroso, um espessamento anelar, marcando justamente o início de uma hérnia de hiato. Porque lá dentro, onde eu estou colorindo, ó, isso aqui é uma hérnia de hiato, ó, o saco herniário, tá? Vou colocar mais uma vez aquela figura aqui do lado. Então, esse anel aqui corresponde à linha onde deveria estar a junção esôfago-gástrica. Esse estreitamento aqui embaixo é o estreitamento diafragmático. Então, toda essa parte escura da figura é uma hérnia de hiato. E esse anel aqui é o anel de Schatzky. O anel de Schatzky, então, nada mais é do que um espessamento fibroso que acontece onde deveria estar a linha de junção esôfago-gástrica. Geralmente são pacientes que têm doença do refluxo e hérnia de hiato, e aí de tanto acontecer o refluxo, começa a fazer um espessamento fibrótico da área de junção esôfago-gástrica. O que esse paciente pode apresentar? Disfagia. Então a questão de prova pode ser a seguinte: paciente, 70 anos de idade, apresenta de vez em quando impactação alimentar, quadros de afagia transitória, impactação do alimento, tá? Fez uma endoscopia e mostrou essa imagem aqui, que é a imagem da sua esquerda. Deu o diagnóstico. Você vai dizer que tem um anel de Schatzky e uma hérnia de hiato, tá bom? Mas o anel de Schatzky é o que mais chama a atenção aqui. Dá uma olhada aqui na imagem quando eu faço o esofagograma baritado. Então, no meu esofagograma baritado, você vê claramente o anel de Schatzky. É uma área de espessamento fibrótico perfeitamente simétrico,
perfeitamente anelar no final do esôfago. E essa região que eu estou colorindo na imagem é a hérnia de hiato. A hérnia de hiato é aquele componente que subiu. Olha a outra foto endoscópica aqui, diferente do anel de Schatzki. Tá vendo? Olha a hérnia de hiato lá embaixo. Então você está vendo aqui o anel fibroso, aquele anel esbranquiçado, e lá embaixo o conteúdo saco-herniário. Esse saco-herniário é como se fosse isso que você está vendo que eu estou colorindo aqui na foto da tua esquerda. Beleza, meu amigo? Muito bem. Então você agora está careca de saber, de entender, de identificar um anel de Schatzki, tanto na tua endoscopia como no plus que eu trouxe aqui para você do esôfago gabaritado, tá? Agora eu quero encerrar esôfago falando sobre alguns tipos de esofagite. Vou ser bastante rápido aqui, não vou perder muito tempo não, porque eu acho até que esse tema tem menos chance de cair. Mas eu não quero que caia e você nunca tenha ouvido falar, tá bom? Vou projetar uma foto do esôfago, tá? Isso é um esôfago. E você tá vendo o que de diferente aí? Tem um monte de coisinha branca colada, umas placas coladas no esôfago. Aqui de forma mais discreta e aqui de forma mais acentuada, quase que algodonoso. Tem até uma úlcera aqui, você tá vendo do lado? Isso é o quê? Candidíase. Então saiba identificar. Se diz para você que é o esôfago e tem umas placas esbranquiçadas aderidas, isso é candidíase. Geralmente o paciente vai estar imunossuprimido, vai ser usuário de corticoide, vai ser um diabético mal controlado, muitas vezes um transplantado, alguns idosos, etilistas, podem apresentar candidíase de esôfago. O desconforto pode ser uma odinofagia, uma dificuldade inespecífica para engolir. Fez a endoscopia, achou essa imagem, candidíase de esôfago, beleza? Mas tem outros tipos de esofagite infecciosas que também vale a pena você ver a imagem pelo menos uma vez, que são as imagens do herpes no esôfago e o CMV, tá? Vou começar colocando o herpes. O herpes, pessoal, parece um pequeno vulcãozinho. Então é uma úlcera elevada. Geralmente é uma úlcera pequenininha, tá? Ela é pequena, ela é bem ovalada, com a borda elevada. E o fundo dessa úlcera costuma ser limpo, tá bom? Eu posso ter uma ou posso ter dezenas de pequenas úlceras iguais a essa no esôfago. Então isso é o herpes simples vírus. Agora, o CMV são úlceras também, mas úlceras enormes, úlceras geográficas, úlceras profundas, o fundo delas é sujo. Olha o tamanho dessa úlcera aqui, olha o tamanho dessa úlcera, elas chegam a destruir o esôfago, tá bom? Então, úlceras no esôfago sempre tem que ser biopsiadas. Primeiro é porque uma úlcera dessa, qualquer uma delas, pode ser um câncer de esôfago e a gente está achando que é herpes ou CMV. Então, toda úlcera no esôfago precisa ser biopsiada. Eu preciso biopsiar uma erosão? Não, mas úlcera eu tenho que biopsiar no esôfago para descartar que não seja neoplasia e para entender, porque se for herpes, o tratamento é um. Se for CMV, é outro tratamento. Então, eu tenho que biopsiar mesmo que seja infeccioso, tá bom? Para fechar esôfago, esofagite eosinofílica, para não falar que nunca viu. Esofagite eosinofílica é uma doença alérgica, né, onde eu tenho infiltração de eosinófilos no esôfago. Geralmente é o paciente jovem. Quem é o quadro clínico? A questão vai dizer para você. Paciente jovem, com história de doença alérgica, ele tem asma, ele tem rinite alérgica, tem doença alérgica na pele, um eczema atópico, e ele apresenta impactações alimentares de repetição. Ele está ali, às vezes, na churrascaria, na pizzaria, e está entalado, tem que ir para a emergência para tirar o alimento com endoscopia. Tá? Se você ouve essa história de um paciente jovem com disfagia intermitente e na endoscopia falam para você que eu tenho um esôfago espessado, apresentando linhas, olha aqui, ó, linhas verticais. Eu vou fazer a linha, depois eu vou apagar para você ver. Então tem linhas verticais e tem anéis transversais. Linhas e anéis, tá? Transformando o esôfago parece que está traqueizado, parece uma traqueia, ou então esôfago em trilho de trem. Isso aí é característico da esofagite eosinofílica. Aí você tem que biopsiar e na biópsia vai vir mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento. Isso é característico da esofagite eosinofílica. Olha uma outra imagem aqui, diferente da primeira, mas que você consegue identificar. Tanto as linhas verticais, que eu estou fazendo aqui para você, quanto os anéis. Os anéis estão até mais claros aqui, né? Eu vou até apagar, que eu acho que sem a minha caneta fica melhor para você ver. Os sulcos verticais e os anéis transversais. Um esôfago parece uma traqueia, está traqueizado, tá? Ou esôfago em trilho de trem. Esofagite eosinofílica.
olhou essa imagem, decorou, gravou, tá? Pessoal, eu estou passando rápido porque você pode depois travar essa imagem, ficar olhando, rever o que eu falei para tentar linkar isso com o teu estudo teórico, tá? Isso é que é importante, linkar isso aqui com o teu estudo teórico. Beleza? Muito bem, finalizamos o esôfago e agora eu quero conversar contigo sobre as alterações do estômago. No estômago tem muitas alterações importantes e classificações que você tem que decorar, que podem repercutir muito na tua prova. Eu até acredito que tem mais chance de cair coisa relacionada ao estômago do que ao esôfago, tá? Por isso que eu quero que você fique bem atento agora, tome um cafezinho, olhe bem essas imagens, dê pausa, porque agora a coisa vai ficando cada vez mais interessante. No estômago eu quero chamar a atenção para 3 patologias cujas imagens podem cair na tua prova. Úlcera péptica, imagem de hemorragia digestiva alta e câncer gástrico. Beleza? Para falar de estômago, a gente tem que rever um pouco de anatomia, porque diferente do esôfago, muda bastante aqui a anatomia. Então esse é o estômago, essa é a pequena curvatura do estômago e essa é a grande curvatura. Tá certo? A gente divide o estômago em algumas áreas principais. A cárdia, na verdade, é uma continuidade do esôfago. Então, quando eu falo, tem um tumor na cárdia, eu estou falando dessa região aí, final do esôfago, início do estômago. O fundo gástrico é uma área de reservatório. Para a gente enxergar o fundo gástrico, a gente tem que fazer uma manobra com o nosso aparelho chamado retrovisão, como se fosse olhar no retrovisor. Vou te falar daqui a pouco. Corpo é a área mais extensa do estômago, é a área mais comprida do estômago, é a área onde as pregas são muito bem vistas, de forma ali verticalizadas. O antro, para eu ver o antro, eu tenho que estar vendo o piloro. Então, toda vez que eu vejo um buraquinho bem pretinho, que é o piloro, eu estou olhando para o antro, tá bom? Vou te dar um exemplo agora. O que eu falei da retrovisão? Eu estou marcando aí para você o que eu estou vendo. Eu estou olhando para o fundo gástrico, essa região. Então, para eu conseguir enxergar o fundo gástrico, eu tenho que ver a ponta do meu aparelho, que o aparelho ele vai lá para frente e faz isso aqui, ó. Ele olha para trás, então ele acaba vendo o seu próprio eixo. É por isso aí que na foto você está olhando para o fundo gástrico, o fundo gástrico é essa região aqui, ó, e você obrigatoriamente acaba vendo o aparelho ao olhar para o fundo gástrico, tá? É a chamada retrovisão. O corpo gástrico é visão frontal. Então eu estou olhando para frente, é a parte mais ampla, tá? É a parte de maior calibre, mais distendida do estômago. E eu vejo essas pregas bonitas aí, verticalizadas, olhando para mim, beleza? Quando eu vou chegando perto do antro, eu me deparo com a incisura angulares. Você está vendo aqui do lado onde é que eu estou, qual é essa região. É justamente o local que separa o corpo do antro. E essa vértice que você está vendo aí é na pequena curvatura gástrica, tá bom? Então isso é a incisura, uma sede de úlcera, tá? Úlcera gástrica do tipo 1 é aí, na incisura angulares. E para finalizar, a gente vê aqui o antro e o piloro. Então se eu estou vendo o piloro, tá? Que é o final do estômago, o esfíncter pilórico, é porque eu estou no antro. Quando eu passei do antro, eu estou no bulbo duodenal, começo do intestino delgado. O que é importante sobre o bulbo? O bulbo duodenal não tem pregas, tá? Ele parece um cone, ele é maior e vai estreitando lá para o final. Quando eu vou para a segunda porção duodenal, começam a aparecer as pregas, tá? Olha as pregas de Kerkering aí, as pregas que marcam o início da segunda porção duodenal. Show de bola? Vamos finalizar logo essa parte de revisão de anatomia e eu quero voltar a dar um desafio para você. Tua prova chegou e essa é a imagem que apareceu lá para você. Se tem vermelho, está sangrando, então você está vendo sangue, tá? Você saberia olhar para essa imagem e classificar segundo Forrest e dizer qual é o risco de tratamento, qual é o risco de ressangramento e tratamento? Meu amigo, classificação de Forrest é obrigatória para a tua prova de residência. Seja para a tua prova escrita, discursiva ou prova prática, prova de multimídia. Por quê? Porque é uma classificação que só de olhar para uma foto, você tem que dar o diagnóstico, você tem que dizer qual é o risco de ressangramento e você é obrigado a dizer o tratamento. Então, o examinador consegue obter 3 informações, são 3 chances de você errar, tá? Você pode tirar só 1/3 da nota ou a nota completa. Então, Forrest não dá para fugir, não tem como, você tem que saber tudo de Forrest. Eu vou voltar nessa imagem depois, mas antes eu quero revisar com você. Então, Forrest tem 3 categorias. Eu posso classificar como Forrest 1, Forrest 2 ou Forrest 3. No Forrest 1,
o sangramento é sempre ativo. Então, quando eu falo que uma úlcera é Forrest 1, está sangrando na minha cara, eu estou vendo o sangramento. O sangue está escorrendo, não é coágulo, está sangrando ali, está escorrendo sangue. Isso é o Forrest 1. Só que eu posso subdividi-lo entre o Forrest 1A, que é um sangramento pulsátil, sangramento arterial, parece um hidrante, tá vendo? O sangue está sendo ejetado para cima. Olha que esse jato de sangue, ó. Então esse é o Forrest 1A. O Forrest 1B está sangrando também, mas é aquele sangramento em lençol. O sangue está babando, está escoando. Não é um sangramento tão intenso, não é arterial, não tem cara de arterial, pelo menos, tá? Forrest 1 é sangramento de alto risco, sempre. Tá? Eu sempre preciso tratar endoscopicamente. É um paciente com muita chance de complicar. Se eu não fizer tratamento endoscópico, ele vai voltar a sangrar em breve. Isso é o Forrest 1, 1A e 1B. O Forrest 2, pessoal, é quando eu não tenho um sangramento ativo, não está sangrando na minha cara, mas eu tenho algum estigma, eu tenho algum sinal de que houve um sangramento recente. Sangrou pouco tempo atrás, tá? Quais são esses estigmas? O Forrest 2A é o vaso visível. Então eu tenho uma protuberância. Eu tenho aqui ó, o fundo da úlcera e tem uma protuberânciazinha, que é um vaso, tá? Uma protuberância vascular. Isso aqui é 50% de chance de voltar a sangrar se eu não fizer nada. E o Forrest 2B é quando eu tenho um coágulo aderido, ou seja, sangrou faz pouco tempo, o coágulo ainda está lá. Toda vez que eu estou diante de um sangramento 2B, eu tenho que tirar o coágulo para enxergar o que tem embaixo, obrigatoriamente, tá bom? Por quê? Porque pode ser que eu tire e volte a sangrar, e isso iria acontecer depois, ele ia cair e voltar a sangrar. Então eu sempre tenho que tirar o coágulo e dar a nova classificação baseado no pior resultado possível. Ou seja, se eu tirei o coágulo, que é o 2B, e lá embaixo estava um fundo limpo, eu não vou dar Forrest de fundo limpo, eu vou dar o Forrest do coágulo, 2B, porque é o pior. Mas se eu tirei o coágulo e começou um sangramento em jato, o meu Forrest final vai ser 1A. Então eu sempre dou o pior Forrest que eu encontrar, tá bom? Vamos dar sequência. O Forrest 2C é quando eu tenho hematina. Então eu tenho aquela úlcera lá com a sua fibrina, aquela parte branca, e um monte de pontinho preto. Pessoal, hematina é preto. Tá? É um sangramento marrom escuro ou preto. Isso é que é hematina. Porque tem gente que confunde a hematina com o vaso, com a protuberância vascular. Mas o vaso é uma protuberância, é uma área elevada, de alto relevo, tá? Não é um monte de ponto preto, beleza? Para finalizar, o Forrest 3, que é a úlcera em fundo limpo, tá? É só fibrina, não tem hematina, não tem vaso, não tem coágulo, não tem sangramento, não tem nada. Se não tiver nada, é o Forrest 3. Qual é a chance do Forrest 3 ressangrar? Baixíssima. Por isso que eu até trouxe uma tabela aqui, ó. Isso aqui é teoria, tá? Talvez a única teoria que eu vou colocar aqui, porque é muito importante. Então, classificação de Forrest não é só saber qual é o Forrest. Você tem que saber, por exemplo, que o Forrest 1A, se eu não tratar endoscopicamente, ele vai ressangrar em 90% dos casos. Então, o Forrest de 1A até 2A, eles são considerados de alto risco de ressangramento. Sempre tem que fazer hemostasia endoscópica. O Forrest 2B, pessoal, que é o coágulo aderido, ele é um pouco controverso. Por quê? Se eu tirar o coágulo e só tiver hematina lá embaixo, teoricamente ele virou um Forrest. Quer dizer, não é que virou um Forrest 2C, eu vou classificar como 2B, mas o que tinha embaixo não merece tratamento, tá bom? Porém, na prova de residência, a gente sempre vai considerar o coágulo, ou seja, o Forrest 2B, como um sangramento de alto risco. E sempre vai dizer que trata endoscopicamente. Na prova, a gente só não vai tratar endoscopicamente o Forrest 2C e o Forrest 3, porque o risco de voltar a sangrar é baixíssimo, menor do que 10% nesses casos, tá bom? Revisão de Forrest. Agora, ó, olho vivo e vamos olhar para você decorar essa imagem. Sangramento em jato, sangramento pulsátil, arterial. Forrest 1A, não pode ter dúvida, tá bom? Agora tá sangrando, a úlcera tá lá, mas tá babando. Um sangramento não precisa nem ser grande quantidade, tá bom? Se tá babando sangue, já é o quê? Sangramento 1B, em lençol ou em babação, tá bom? Lembra daquela imagem que eu botei para você no início,
tá? Isso aqui é uma agulha, ó. Eu tô com uma agulha lá prestes a tratar essa úlcera, prestes a fazer uma esclerose. Por quê? Porque a úlcera tá babando na minha cara. Se ela tá babando, sangramento em babação ou em lençol, é um Forrest 1B, tá? Vamos agora para a categoria 2, Forrest 2A, vaso visível. Eu tenho uma protuberância vascular, até 50% de chance de ressangrar. Olha aqui, uma protuberância vascular. Olha essa úlcera aqui, pessoal, vou colorir para você. Ó. Nessa região tem uma protuberância vascular. Quando eu chego perto, aquilo ali não é só hematina, tem um alto relevo ali, tá bom? E olha que interessante, a Santa Casa de São Paulo fez uma questão em 2017 que tinha uma úlcera com sangramento e tinha uma protuberância vascular. Olha a protuberância vascular aqui. Qual é a classificação? Forrest 2A, questão da Santa Casa de São Paulo. O problema de cair esse tipo de imagem numa prova de múltipla escolha, que foi esse caso, é que às vezes é preto e branco, né? Então você, além de conhecer a imagem colorida, você ainda tem que olhar ela preto e branco e falar, isso aqui é um Forrest 2A, então você tem que conhecer bastante para não errar. Tem protuberância, olha aqui a protuberância, olha o alto relevo aqui, ó, tá vendo? Então isso só pode ser um vaso, isso não é um fundo de hematina, tá bom? E o Forrest 2B, que é o coágulo, olha lá, você tem uma úlcera e tem um volumoso coágulo aderido. Olha a outra aqui, ó, uma úlcera e um coágulo. Dá para ver claramente que é um coágulo, né? Escuro, grandezinho, bem formado. Você tem que tirar esse coágulo daí e ver o que tem embaixo, tá bom? Mas a classificação do coágulo é o Forrest 2B. E hematina? Hematina é preto. Então é uma úlcera com a fibrina e um monte de ponto preto nela, tá? Um monte de ponto preto. O sangramento, o 2C, pessoal, o risco de voltar a sangrar é menor do que 10%. Então, embora o aspecto, por exemplo, nessa úlcera aí seja feio, mas a gente não precisa fazer hemostasia endoscópica, tá? E a questão lá da USP de 2020 trouxe justamente pra gente uma úlcera com 2 pontinhos pretos lá. Ah, será que não pode ser vaso? Gente, dificilmente vai ter uma úlcera com 2 vasos na mesma úlcera. Então, se tem 2 pontinhos escuros, provavelmente isso é hematina. Tanto que a resposta da questão era um Forrest 2C mesmo, tá bom? USP 2020. Botaram até colorido para te ajudar. Não é alto relevo para pensar em vaso, tá bom? Forrest 2C. Professor, hematina, quero ver mais hematina. Olha esse hematinão aqui, ó. Horroroso, né? Úlcera do adenal, várias úlceras do adenais com fundo de hematina, marrom escuro ou preto, tá bom? Apesar de ser feio, não tem nada endoscopicamente para fazer. Forrest 2C, vou fazer IBP em dose alta para esse paciente. E para finalizar, Forrest 3, fundo limpo, não tem hematina, tá até amarelado, tá meio amarronzado, mas não tem fundo de hematina, não tem vaso, não tem coágulo e não está sangrando ativamente. Show de bola? Beleza! Vamos mudar de assunto agora, vamos falar do último tema de estômago que eu quero trazer para você nessa aula de hoje. E eu vou começar com um desafio. Vou botar a imagem, você tem 3 segundos para pensar, porque logo na sequência eu já vou te dizer o que é. Mas eu gostaria que você se imaginasse numa prova de multimídia e aparece essa imagem maravilhosa para você. Primeira dica, tá vendo ali a base do aparelho? Essa coisa preta aí do lado é o aparelho de endoscopia. Se você está vendo o aparelho de endoscopia fazendo retrovisão, provavelmente você está no estômago querendo olhar para o fundo gástrico, tá bom? Mas qual é a classificação de Bormann dessa lesão? Pronto, já te dei a dica. Se eu estou falando de Bormann, eu estou falando de câncer gástrico, de adenocarcinoma gástrico, tá? Então isso é um câncer gástrico num aspecto que é classificável pela classificação de Bormann, beleza? Bom, antes de te responder que Bormann é esse, eu vou te dar um mole. Vou revisar a classificação de Bormann aqui com você. Vamos lá, tela grande e atenção, porque Bormann cai tanto na prova escrita, na prova objetiva, no múltipla escolha, no multimídia e não duvido de te cobrarem numa prova prática. Pessoal, Bormann é aspecto endoscópico, tá bom? Tem prova até que coloca isso, né? Uma coisa mais simples. A classificação de Bormann é histológica, classifica o tumor entre difuso intestinal de Lauren, nada disso. Bormann é uma classificação endoscópica. Eu vou olhar qual é a cara que aquele tumor tem e dar esse diagnóstico endoscópico, tá bom? Por quê? Porque dependendo da cara que ele tiver, ele pode sugerir que está numa fase mais avançada, mais infiltrativa, metastática ou numa fase mais passível ainda de tratamento cirúrgico.
tá bom? Então vamos lá. Primeiro Bormann é um Bormann que é uma lesão polipóide, uma lesão vegetante. Parece um pólipo, parece um cogumelo. A lesão cresce para cima. Esse é o Bormann 1, tá? Bormann 2 é úlcera, mas é uma úlcera que a mucosa ao redor da úlcera parece que está preservada. Não tem aspecto que a mucosa está infiltrada, tá? E é uma lesão com bordas elevadas. Ó, essa borda dela aqui é elevada, ó. Pode ser bem mais elevada que essa é a grande característica. É uma úlcera grande, horrorosa, de borda elevada, mas não é de aspecto infiltrativo, tá? A borda é bem delimitada. Já o Forrest 3 é aquela úlcera que a mucosa ao redor já parece estar meio levantada, tem amputação de pregas, parece que aquela úlcera já que está em bloco ali levantando o estômago, é uma úlcera mais infiltrativa, é uma doença mais avançada. E o Bormann 4 é a lesão difusamente infiltrativa. Eu tenho até dificuldade de entender onde a lesão começa, onde ela termina. Para todo lado que eu olho parece que as pregas estão infiltradas. Pessoal, o que é uma prega infiltrada? Imagina você ali que tem a tua cama bem feita, tá? Você arrumou tua cama, tá o lençol em cima da cama. Aquilo ali é como deveria ser o estômago. Aquele lençol bem bonitinho ali, arrumando a tua cama antes de você chegar. Depois que você chega, o que você faz? Você começa a se enfiar debaixo dos lençóis, né? Você vai começando a levantar o lençol de baixo. Aí você olha para a cama, agora tem o seu joelho, o teu pé, a tua perna. O lençol está todo mexido com você embaixo. Imagina que você embaixo do lençol, levantando o lençol, é como se fosse alguma doença infiltrativa levantando a mucosa. Então isso é uma dica de como você deve imaginar o que é uma mucosa infiltrada. Parece que tem alguma coisa embaixo levantando e deturpando ali a mucosa. E eu vou te mostrar agora isso em imagens para ficar mais fácil. Então Bormann 1 é uma lesão polipóide, é um grande cogumelo, é uma grande lesão arredondada, como essa primeira aí da foto. Lembra da primeira imagem que eu te mostrei? Isso é um Bormann 1, tá? Uma lesão polipóide. Parece um cogumelo, parece um couve-flor. Olha outro Bormann 1 aqui. Todos têm mais ou menos a mesma cara, beleza? O Bormann 2 já é uma lesão que a borda da lesão ela é bem levantada. É uma úlcera, tá, pessoal? Essa imagem que você está vendo, lá no final é o piloro. Aquele pretinho lá é o piloro. Mas eu tenho uma úlcera que a borda dela está bem levantada. Então a borda me parece uma flor, mas a mucosa ao redor, olha, aqui, está totalmente normal, uma mucosa lisa. Não está uma mucosa levantada, não está uma mucosa com aspecto infiltrado. Então é uma lesão de bordas elevadas, bem delimitada, ulcerada, mas que a mucosa ao redor não parece estar infiltrada. Por outro lado, quando eu olho o Bormann 3, olha que úlcera horrorosa. É uma úlcera maior e essa mucosa aqui ao redor parece uma marquise. Parece que alguém já levantou a mucosa ao redor, porque a lesão está crescendo embaixo. Então já é uma lesão, uma úlcera infiltrativa. A mucosa ao redor tem aspecto infiltrado. Olha a outra úlcera aqui, Bormann 3. Então eu tenho uma úlcera e olha essa mucosa aqui ao redor. Ela está levantada. As pregas estão amputadas. O que é uma prega amputada? Acompanha essa prega aqui comigo, estou colorindo. A prega está indo, a prega está indo, a prega está indo. Opa! Chegando aqui a prega desapareceu. Veio uma grande massa aqui e ocupou o lugar da prega. Isso é uma prega amputada. Por quê? Porque a lesão já se infiltrou por debaixo e eu não consigo mais ver a prega. Isso é um Bormann 3. E olha uma questão da prova da USP de 2015. Colocou pra gente uma úlcera enorme, horrorosa, e aqui ela escreveu piloro. O piloro é esse buraquinho aqui, ó. Quase nada de piloro. Ou seja, nós estamos diante de uma úlcera no antro que fechou o piloro, provocou estenose pilórica. Uma úlcera, pessoal, que deve ter uns 4 centímetros de tamanho. Uma úlcera enorme. E olha a amputação de prega aqui, ó. Aqui desse lado, aqui. Então, o entorno da úlcera está todo mexido, tá? Você poderia dizer, é uma estenose pilórica. Será que é uma úlcera benigna? Será que é uma úlcera de tipo 3 de Johnson, pré-pilórica? Aí eu até digo aqui para você, lembre-se de que há os aspectos da úlcera gástrica que sugerem malignidade. Isso é importante, tá? Aquela úlcera ali, ó, da USP 2015, você não pode ter dúvida que é uma úlcera de aspecto maligno. Por quê? Olha para essa úlcera aqui da tua esquerda e compara com a tua úlcera da direita. E pega esses critérios. Uma úlcera
que é maior do que 2 centímetros, úlcera única, maior que 2 centímetros, tá? 2,5, 3 centímetros, 4 centímetros, essa úlcera tem mais chance de ser maligna. Geralmente ela tem bordas elevadas, como é o Bormann 2, bordas irregulares, ela já pode ter limites imprecisos, o centro dela é friável, necrótico, e ela já pode apresentar, pessoal, aquela infiltração, amputação de pregas ao redor, como eu te mostrei algumas. E quando ela está localizada no corpo proximal, no fundo ou na cárdia, esses locais aqui no estômago proximal, eles são menos prováveis de serem úlcera benigna. Claro, eu posso ter uma úlcera maligna no antro, acabei de te mostrar da questão da USP, mas quando uma úlcera está na grande curvatura do corpo, está no fundo gástrico, está na cárdia, ela é mais suspeita de ser maligna. Mas lembra essa coisa do tamanho. Quando a questão começa dizendo para você, úlcera de 4 centímetros, você não vai ter uma úlcera benigna de 4 centímetros, tão grande assim no estômago, tá? Bordas irregulares, com amputação de prega, com centro necrótico. Meu amigo, falou assim, aspecto infiltrativo, essa úlcera deve ser maligna. De qualquer forma, toda úlcera gástrica tem que ser biopsiada justamente por isso. Porque uma úlcera, mesmo com aspecto benigno, inocente, ela já pode ser um adenocarcinoma, tá bom? E o Bormann 4 é a lesão difusamente infiltrativa, tá? O Bormann 4 é a lesão difusamente infiltrativa, essa que eu tô te mostrando aqui, tá bom? Então, se você olhar aí e ver o Bormann 4, você vai ver que é uma lesão difusamente infiltrativa, uma lesão que eu tenho já, um aspecto de que eu não sei onde ela começa, não sei onde ela termina. É aquela lesão que grande parte das vezes já tem algum tipo de comprometimento à distância, já pode ter uma metástase à distância, já pode ter algum tipo de infiltração de linfonodo importante, tá? O Bormann 4 dificilmente pode ser encontrado ainda numa fase curativa. Guarda essa informação que ela é importante aqui pra gente, tá bom? Vamos na sequência então. Aqui eu estou colocando para você uma imagem de um estômago, um estômago que ele está normal, tá? Foi a primeira imagem que eu mostrei para você lá atrás. E aqui você vai ver que esse estômago, ele está infiltrado, estômago completamente infiltrado. Repara que ele tem aqui sangramento, a luz não está distendida, eu não consigo ver onde começa a lesão e onde ela acaba, tá? Isso é um Bormann 4. Tá bom, pessoal? Bom, vamos dar sequência então. Eu vou começar a mostrar para você um outro tipo de lesão que pode aparecer no estômago e você vai me dizer que lesão você acha que é essa. Olha lá, uma lesão arredondada, abaulada, uma lesão que não se parece em nada com aquela lesão que a gente viu anteriormente. Você vai olhar para isso aí e você vai dizer que é um adenocarcinoma? Claro que não. Então, qual é o diagnóstico dessa lesão aí? O que você acha que é essa lesão? Qual o provável diagnóstico? Tá vendo aí? Então vamos lá. Essa lesão é uma lesão subepitelial. Ela está nascendo abaixo do epitélio, tá? Lesão subepitelial é isso daqui, ó. Então você olha para o epitélio e a lesão surge aqui. Isso é um adenocarcinoma. Agora você olha para o epitélio, não tem lesão nenhuma aqui. É simplesmente um abaulamento, uma bolota que aparece aqui embaixo. Então significa que a gente está diante de uma lesão subepitelial. Ela nasce na parede do estômago e ela projeta aquela parede do estômago. Sabe o que parece isso, pessoal? Vou trazer aqui para mim. Ó. Parece que é uma... Olha só, vou levantar o meu jaleco e parece isso. Parece que eu estou com uma coisa embaixo do meu jaleco crescendo de dentro para fora. Essa é a imagem que você tem ali, tá? E se você olhar de perto, você vai ver que, olha só, tá? A mucosa rebate. Ela chega a estar rebatida, mas a lesão mesmo não está lá, ela está embaixo, como é aquela lesão que eu te mostrei no início da aula para te dar como exemplo. Então ela surge de dentro para fora, ela surge de dentro para fora, tá? Isso já caiu em prova? Esse tipo de tumor chamado GIST, que é o tumor estromal? Já. Olha aqui essa prova da Faculdade de Medicina de Marília, de 2019, e perceba como é muito parecido com a ilustração que eu te mostrei. Então a lesão ela não está nascendo lá. Olha a mucosa rebatida aqui, ó. Mucosa rebatida. Por quê? Porque ela está nascendo da parede e invade a luz do estômago, tá? E aqui você percebe que ela está
ulcerada no meio, tem uma úlcera aqui no centro. Por quê? Porque essa lesão está gerando um sofrimento da mucosa, tá? E eu trouxe uma foto de um exame que eu fiz uma vez. É bem parecido. Você vê lá na retrovisão aquela lesão que parece que está vindo de fora para dentro e está ulcerado aqui no centro. E outras também do meu arquivo pessoal. Lesão ulcerada, tá? Lesão ulcerada. Então isso aqui é completamente diferente do adenocarcinoma. Vamos voltar lá para lembrar, o adenocarcinoma, aqui o que eu mostrei para você, um Bormann 4, uma lesão infiltrativa, tá? Que eu não vejo os limites, a lesão ela vai invadindo por dentro da mucosa, tá? Aqui à sua esquerda uma mucosa normal, aqui à sua direita uma mucosa infiltrada, tá? Então a gente volta, olha, mais uma vez, Bormann 4, lesão infiltrada. Aqui, uma lesão ulcerada, uma úlcera com bordas elevadas. Vamos lá para o Bormann 2, olha, uma lesão com bordas elevadas, centro ulcerado, tá nascendo no epitélio, pessoal. E o Bormann 1 mais ainda, nasceu do epitélio, uma lesão polipóide, tá? Isso é adenocarcinoma. Perceba que eu estou voltando aqui todas essas imagens e você vai chegar à sua própria conclusão que é muito diferente disso aqui. Então o giste, quando você encontra um giste na tua prova, ele tem aquelas mesmas características, parece uma bolota. A mucosa propriamente dita, ela parece estar preservada. Ela sofre um pouco porque a lesão está pressionando a mucosa de fora para dentro. Como essa lesão aqui, ó, a mucosa chega a sangrar porque ela está sendo pressionada de fora para dentro, tá bom? Mas é uma lesão muito diferente da lesão do adenocarcinoma. E o giste está virando queridinho das provas de residência. Então é muito importante que você olhe para um giste e saiba identificar esse giste, porque a chance dele cair é razoavelmente alta, como eu te mostrei nessa questão da prova de Marília de 2019. É preto e branco, então é bom você entender bem os aspectos para você não depender do colorido para acertar a questão. Beleza? Essa aula foi a mais longa, porque envolve as doenças de esôfago e de estômago. As duas próximas aulas vão ser de cólon, uma aula mais curta, e a de manometria, uma aula ainda mais curtinha, só para você entender o traçado lá. Beleza? Então encerramos a parte 1 do nosso curso multimídia. Espero que você não demore muito para ver a parte 2 e a parte 3. Se tiver dúvida, me procura lá nas redes sociais. O meu Instagram é o Prof. Hélio Castro e eu vou ter o maior prazer de tirar dúvida contigo. Eu vou estar sempre mostrando questão no Instagram para você treinar o seu olhar para a prova multimídia. Um grande abraço e até a próxima aula.